E agora a gente vai ouvir um pouquinho da trajetória das meninas, começando aqui por ordem alfabética. Vamos lá, Clau, fala um pouquinho de você. Vamos lá. Obrigada, né, de novo pelo convite. É muito bom estar aqui e falar sobre isso, né, porque é algo que eu vivi, né, e que eu vivo, né, durante já algum tempo e que eu venho tratando, porque não é algo, inclusive, que você trata, né, tão rapidamente e que você continua tratando por muito tempo, eu não sei por quanto tempo mais, mas para que todos saibam, é um exercício diário com pensamento, com fala, com percepção e com reflexão, né? Então acho que isso é algo que eu levo todos os dias para minha vida. E aí falando de mim, né? Sou a Cláudia, tenho 46 anos, sou mãe de dois meninos, né? Um de 12, o Dudu, e o Davi de 5, casada com o Cristiano há 17 anos. Pretendo permanecer também por mais 17. Por Ou um 17 e pouco mais, 17. né? Sou a filha mais nova, né, de três. Então, sou mimada, né, por mãe e por pai. Isso é uma coisa boa que eu sempre falo, que filho é o caçula, né, é uma coisa, assim, muito gostosa de ser, porque você é mimado pelos irmãos, é mimado pelos pais, é mimado pela família, muitas vezes até porque às vezes é o último filho, o último neto. Então, é muito bom. Minha trajetória profissional começou aos 14 anos de idade, então eu mesma optei por sair, né? Uma adolescente, queria ter as minhas coisas. E naquele tempo, talvez um pouco mais difícil, né, de conquistar, eu fui buscar. Então eu fazia um colégio técnico, podia naquela época fazer estágio e procurei meu primeiro estágio. Então eu comecei um estágio numa instituição financeira, na Caixa. Depois tive mais duas experiências e passei num concurso público. O sonho, né, de virar funcionária pública. Virei, fui e em um ano privatizou, né? Tudo por água abaixo. Mas enfim, eu continuei vivendo meu propósito, né? Nessa mesma companhia. E lá permaneci por 27 anos. Casei, tive filhos, estudei, me formei, Que legal. né? Tenho duas formações, fiz alguns outros cursos também de aprimoramento, pós-MBA, tudo dentro dessa companhia. Então, a minha trajetória, a minha construção, né, tanto profissional quanto pessoal, foi seguindo ali uma trajetória única numa companhia que me acompanhou também, eu digo, né? Então, isso é um Legal. pouquinho de mim. Muito bom. Obrigada, viu, Cláudia? Bom, um prazer estar aqui. Já tive essa experiência É, deliciosa, né, de estar aqui com as Verdade. meninas do Ligo Flow. Eu sou a Karina. Eu também, ó, tenho uma história parecida é, com a Cláudia. Eu tenho 47 anos, também sou casada, tenho dois filhos, uma adolescente, um pré-adolescente. Também tô há 25 anos, né, a minha carreira aí no mundo corporativo, trabalhando em grandes empresas. E como a Lívia contou um pouquinho, a minha última paixão aí tem sido a psicanálise, né? A psicanálise foi algo que entrou na minha vida muito, porque eu queria entender como que funcionava, né, assim, os nossos comportamentos, né, até muito pensando, nossa, quando você vai gerir uma equipe, como que você faz para, né, engajar as pessoas? Eu comecei a perceber um pouco que as pessoas eram diferentes, né, que cada um eu tinha que dar um estímulo diferente, e isso fez com que eu buscasse na psicanálise o estudo. Estudei, fiz uma primeira formação, já estou na minha segunda pós-graduação, né? Agora até indo muito mais para psicanálise no lado da saúde, né? E isso me trouxe assim um ganho gigante, né, na minha liderança, na minha forma de entender as pessoas, no jeito, né, aquela clique que às vezes falta para a gente poder entender melhor como que a gente vai alcançar resultados, quem que é aquela pessoa, como que ela funciona, né, qual que é o momento que eu tenho que ser mais leve, qual que é o momento que eu tenho que puxar mais. E isso eu levei para o consultório, né, virou tanta paixão que hoje eu tenho um consultório, eu já faço atendimentos, então é uma coisa que eu acho que faz uma junção muito legal, que é você atendendo individual, né, e poder liderar uma equipe também que
a gente acaba utilizando todas essas ferramentas ali no dia a dia. Então, esse é um pouquinho de mim. Muito bom. Obrigada. Obrigada pela apresentação. Bom, nós vamos começar, mas antes eu quero lembrar que o Flow, né, o Ligo Flow é para gente, a gente foi criado para inspirar mulheres a encontrar o seu estado de flow, né, a encontrar o seu potencial e ser líder da tua própria vida. Não esqueçam, você que está em casa, de nos adicionar no YouTube, aperta o sininho, segue a gente, tanto no YouTube como no Instagram, que nós estamos gravando episódios agora semanais, sempre com temas diversos e bem interessante para todos. É isso aí. Vamos lá, Clau. Quando você olha para o início da sua carreira, né, a Clau lá de 14, depois do concurso, você sempre, eu te conheci, a gente trabalhou junto há muito tempo, e você sempre foi aceleradíssima, né? Eu lembro épocas que a gente tinha tanta coisa para fazer que a gente, tipo, botava a criança para dormir e estava ali no computador, trabalhando até a hora que o sono derrubasse, né? E aí eu queria saber, assim, você sempre foi, desde o início, ligadaça, assim, querendo novos desafios, querendo quebrar regras que não faziam sentido? Me conte um pouco. Sim, sim. Minha mãe, inclusive, falava que eu era ligada no 420, né? Não no 220. Então, sempre fui, acho que desde criança. E em toda essa discussão, né, revisão de trajetória, de autoconhecimento, eu me recordo, assim, muito do meu início de carreira, né? E que traz, sim, essa questão de aceleração, de sempre estar ali muito à frente, muito preocupada com as coisas, em querer fazer as coisas corretamente, né? E não permitir que eu não entregasse o meu melhor, né? Então, isso traz um pouco dessa aceleração. Então, fazendo essa revisão de trajetória, o meu primeiro estágio foi na Caixa Econômica, aos 14 anos, e eu trabalhava naquele central de atendimento ao trabalhador, cuidando ali de FGTS de conta inativa. E estas contas, sistema antigo, eu não conseguia muito pesquisar, e eu ficava inconformada de não achar. Imagina aquela pessoa que era simples, precisava daquele dinheiro, chegava, não tinha, aí o outro falava assim, não tem nada. Aí aqui eu me palpitava, eu falava assim, meu Deus, e eu ficava tipo, mas, meu chefe, você tem que atender mais. Tudo bem, achei um jeito. O senhor não quer deixar aqui suas carteiras? Deixa comigo. Deixa aqui, num tempinho ali, eu olho, e depois eu volto. Pegava um telefone de contato quentinho, eu marcava um dia, e eu ficava ali, ou mais cedo, ou mais tarde, antes de ir pra escola, e eu ficava ali. E com o tempo, eu virei uma expert em contas inativas. Então, eu era aí que cuidava dos casos mais críticos. Meu chefe que acabava me dando, falou, Cláudia, esse aqui a gente não achou. Tenta achar esse caso aqui. E me dava aquela pilha de carteira de trabalho que as pessoas tinham, e eu gostava daquilo. Então, eu fui me dedicando, e cada vez mais eu, tipo, né, procurava. Consegui um segundo estágio, fui para esse estágio. Depois de um mês, esse meu gerente, né, que era o gerente geral da agência, me chamou e falou, Cláudia, olha, eu me dei aqui, né, o direito de cancelar o seu contrato um mês depois. Eu falei, por quê? Aí ele falou, porque eu queria te dar uma compensação pelo tempo que você ficou aqui. Então ele me deu um salário a mais, Ah, que legal. né? Eu agradeci, fui embora, fui para outro trabalho, feliz da vida, né? Fiz um outro estágio, que era um outro estágio, saí, depois trabalhei no escritório de contabilidade e a segunda história no escritório de contabilidade. Nessa história eu fiquei por 8 meses, 9 meses, um pouquinho antes de sair o resultado do concurso, né, da convocação. E eu entrei para ser atendente de telefone ali, uma recepcionista. Mas tocava pouco o telefone, porque era uma contabilidade de médico, então não ficava ali, era mais você processar as coisas, emitir a fatura ali no finalzinho do mês, mas aquilo me incomodava. Então eu ia ali no menino do RH, falava assim, você não tem alguma coisa para fazer? Tenho. Emite essas guias aqui de recolhimento de INSS. Ok. Aí ia pro outro do livro contábil. Não posso te ajudar? Como eu faço? Ia para um outro. Você vai fazer imposto de renda? Posso fazer? Porque, né, imposto de renda, inclusive, eu ganhei bastante dinheiro naquela época. Sempre incomodada Sempre e incomodada em fazer alguma coisa, não me sendo permitir. disruptiva É também. isso. E preocupada até com o cliente, né, no primeiro. Sim, Como é que ele sim. vai embora Como que ele vai embora sem sem ter dinheiro? Sem ter a atendido, resposta, né? né? Sem ser atendido. É isso.
E muitos, eu não lembro um percentual, Começou mas a assim, carreira de cliente já, já no é, começo. desde o É primeiro. isso. Então eu me sentia inconformado ali. E outros falavam assim, ah, tudo bem. E era tão feliz, assim, era tão gostoso quando ele voltava, falava assim, achei sua conta. Aí ele, eu não acredito. E tinha um dinheirinho, né? O ruim era quando você achava e falava, você já sacou. Mas quando ele não tinha sacado, aquela compensação, sabe, do Uhum. brilho, sabe, do Uhum. sorriso, Ó o da NPS, ó o gratidão. NPS. Ó, o NPS, meu NPS era bom, hein? É isso. E aí, quando eu saí, né, que eu passei, eu fui lá dar a notícia, eram duas sócias desse escritório, fui dar a notícia, e uma delas, que era super brava, quase ninguém falava com ela, ela fez assim: Não, mas como assim você vai? Não, não. Isso é o futuro do escritório. Eu falei: Eu? Tipo. Ela falou assim: Não vai, fica. Eu dobro o seu salário e pago sua faculdade de contabilidade. Aí eu falei: Mas meu sonho não é ser, né, contadora. E eu tinha tido esse estágio nessa mesma empresa e o meu sonho era entrar. Eu falei pra ela, não posso ficar, né? O meu sonho é estar lá. Eu quero seguir esse propósito. E eu saí, e depois de muito tempo eu fui refletir sobre essas histórias. Então essas histórias, eu não descobri isso, essas histórias, né? Eu não descobri isso naquele momento, eu descobri depois. Pra falar, eu sempre dei o meu melhor, eu sempre fui uma pessoa inquieta, eu sempre fui uma pessoa inconformada. Então, sou eu, né? Acho que é característica. Legal. É isso, sempre querer dar o meu melhor, né? Isso é tão Muito bom. importante, né? Quando a gente dá o nosso melhor, a gente deita no travesseiro e fala assim, Eu fiz o que eu Ufa! tinha que fazer. Fiz o que eu tinha que É. fazer. Mesmo